Minha esposa engravidou e disse que era meu, até que a ex do meu melhor amigo me ligou chorando sobre ele estar traindo. Então eu investiguei um pouco e descobri que minha esposa e meu melhor amigo estavam tendo um caso e que o bebê poderia não ser meu. Minha esposa, a quem chamarei de Chloe, e eu estamos casados há 5 anos. Estamos juntos há 8. Construímos uma vida juntos do nada. Tínhamos um apartamento pequeno quando nos casamos e ambos trabalhávamos longas horas para economizar para uma casa. Compramos nossa casa há 3 anos. Era o nosso sonho. Fizemos tudo juntos, desde escolher as cores da tinta até plantar um jardim no quintal. Nós deveríamos começar a tentar ter uma família no próximo ano. Esse era o plano que tínhamos acordado. Meu melhor amigo, a quem chamarei de Mark, é meu amigo desde nosso primeiro ano de faculdade. Fomos colegas de quarto por 4 anos e ele foi o padrinho do meu casamento. Eu seria o padrinho do dele, se ele algum dia se casasse. Ele era mais como um irmão do que um amigo. Ele estava em nossa casa pelo menos 2 vezes por semana e nós assistíamos esportes, trabalhávamos em carros e simplesmente passávamos o tempo juntos. Ele e Chloe sempre se deram muito bem, e eu achava perfeito que minha esposa e meu melhor amigo gostassem tanto um do outro. Eu os via como 2 das pessoas mais importantes do meu mundo, e me fazia feliz que eles tivessem sua própria amizade. Há cerca de 2 meses, Chloe me disse que estava grávida. Fiquei chocado. Nós estávamos usando proteção porque havíamos concordado em esperar até o próximo ano. Lembro-me de perguntar a ela sobre isso, e ela apenas sorriu e disse que devia ter sido um feliz acidente. Ela disse que talvez o universo soubesse melhor do que nós. Fiquei hesitante no início por causa do nosso plano, mas a felicidade dela era contagiante. Fui envolvido por ela e comecei a ficar animado. Comecei a olhar berços online e ler livros sobre ser pai. Eu me permiti acreditar no feliz acidente. O primeiro sinal de que algo estava errado surgiu há cerca de 1 mês. A namorada de longa data de Mark, uma mulher que chamarei de Sarah, me ligou tarde da noite. Ela chorava tanto que mal conseguia entendê-la. Ela me disse que ela e Mark haviam terminado e quando perguntei por quê, ela disse que Mark vinha agindo de forma distante há meses e ela finalmente o confrontou. Ele havia admitido que a traiu. Fiquei arrasado por ela e por ele. Eu disse a ela que sentia muito e que falaria com Mark. Pensei que ele estava apenas sendo um idiota e que eu poderia ajudá-lo a consertar as coisas com Sarah. Eles estavam juntos há quase 10 anos. Quando confrontei Mark sobre isso, ele ficou na defensiva e me disse que não era da minha conta e que seu relacionamento com Sarah era complicado. Ele disse que havia cometido um erro e estava lidando com isso. Eu o pressionei, dizendo que 10 anos não era algo para simplesmente jogar fora. Ele ficou com raiva e me disse para deixar para lá. Ele gritou que eu não tinha ideia do que estava acontecendo e a briga foi feia. Nunca tínhamos brigado assim antes. Ele saiu da minha casa e não nos falamos por uma semana. Durante essa semana, Chloe foi muito solidária comigo. Ela me abraçou quando eu estava chateado com minha briga com Mark. Ela me disse que ele provavelmente estava apenas passando por alguma coisa e que ele voltaria ao normal. Ela me incentivou a dar espaço a ele e agora vejo que ela não estava sendo solidária. Estava sendo manipuladora. A verdade veio à tona na semana passada. Sarah me ligou novamente e ela parecia diferente desta vez, não histérica, mas fria e muito calma. Ela disse que havia investigado um pouco porque a história de Mark não batia. Ela encontrou uma cobrança na fatura do cartão de crédito dele referente a um quarto de hotel de alguns meses atrás e por intuição, ela verificou os registros telefônicos dele. Havia dezenas de ligações e mensagens para um número que ele tentará apagar. Ela pesquisou o número e era o de Chloe. Sarah me disse que acreditava que Mark e Chloe estavam tendo um caso. A cobrança do hotel era de um fim de semana em que eu estava fora da cidade para uma conferência de trabalho e as ligações e mensagens vinham acontecendo há pelo menos 6 meses. Ela então me perguntou qual era a data prevista para o parto de Chloe. Eu disse a ela e houve uma longa pausa do outro lado da linha. Então Sarah me disse que com base em quando ela achava que o caso começou, havia uma possibilidade muito real de que o bebê não fosse meu. Desliguei o telefone. Eu não queria acreditar. Fui para a sala de estar, onde Chloe estava assistindo televisão e parei na frente da tela e perguntei diretamente se ela estava tendo um caso com Mark. Ela imediatamente começou a chorar, nem tentou negar. Ela apenas ficou sentada ali no sofá, soluçando, e disse que foi um erro. A discussão que se seguiu foi o pior momento de toda a minha vida. Eu não mantive a calma e gritei com ela. Perguntei como ela pôde fazer isso comigo, em nossa casa. Ela chorou e disse que não sabia como aconteceu. Ela disse que estava se sentindo sozinha e que eu estava sempre trabalhando. Ela alegou que Mark estava simplesmente lá e uma coisa levou a outra. Eu fui para cima dela e gritei que trabalhei duro para construir nossa vida, a vida que ela queria. Apontei para as paredes da nossa casa e disse a ela que meu suor pagou por elas. Então perguntei sobre o bebê, de quem era o bebê. Ela desabou completamente e soluçou que não sabia. Disse que estava com medo e que esperava que fosse meu. Ela ficava repetindo que queria que fosse meu. Isso foi o que me quebrou. A esperança de que ela pudesse mentir para mim pelo resto da minha vida. Que ela pudesse criar o filho de outro homem comigo e me fazer acreditar que era meu. Eu mandei ela sair e ela recusou. Gritou que estava grávida e não tinha para onde ir. Ela disse que eu estava sendo cruel. Comecei a pegar as coisas dela e jogá-las em sacolas. Ela tentou me impedir, agarrando meus braços. Afastei-me dela e disse que se ela não saísse de casa em 1 hora, eu jogaria todos os pertences dela no gramado da frente. Ela finalmente saiu, ainda chorando, e foi para a casa dos pais dela. No dia seguinte, ela começou a ligar para o meu telefone. Os pais dela também começaram a me ligar e estavam me dizendo que eu era um monstro por expulsar minha esposa grávida. Disseram que todos os casamentos têm problemas e que eu precisava ser homem e perdoá-la. Chloe havia dito a eles que tínhamos brigado, mas omitiu a parte sobre o caso e a paternidade do bebê. Foi quando tomei minha decisão e dirigi até a casa dos pais dela. Chloe estava lá, sentada no sofá entre a mãe e o pai.
Todos olharam para mim como se eu fosse um vilão. O pai dela começou a se levantar, dizendo que eu tinha muita coragem de aparecer ali. Eu não o deixei terminar. Fiquei na sala de estar deles e contei tudo. Contei que Chloe estava dormindo com meu melhor amigo há mais de 6 meses e contei que ela estava grávida e que havia admitido para mim que o bebê poderia ser de Mark. A sala ficou completamente em silêncio. O rosto de Chloe ficou branco. A mãe dela apenas olhou para mim, depois para ela. O pai dela sentou-se novamente, parecendo atordoado. Chloe começou a gritar que eu era um mentiroso e que estava tentando arruinar a vida dela. Ela se levantou e tentou vir para cima de mim, mas o pai dela a segurou. Olhei para ela e disse que ela havia arruinado a própria vida e a minha. Então me virei e saí. Agora meu telefone não para de receber mensagens dela, da família dela, dos nossos amigos em comum. Alguns estão me chamando de uma pessoa má e vingativa por expor a sujeira dela dessa forma. Eles dizem que eu deveria ter lidado com isso em particular. Chloe está dizendo que eu fiz isso apenas para machucá-la e humilhá-la. Meus próprios pais acham que eu estava justificado, mas eles são parciais. Estou começando a me perguntar se fui longe demais. Eu estava magoado e com raiva, e agi, mas foi a coisa certa a fazer? Atualização. Já se passaram 2 semanas desde a minha postagem original. Primeiro, obrigado a todos que comentaram. O veredito esmagador de não fui babaca me ajudou a sentir menos que estava enlouquecendo. Ler histórias de outras pessoas que passaram por traições semelhantes foi horrível, mas também me fez sentir menos sozinho. Quero fornecer uma atualização porque as coisas progrediram, e não de uma forma boa. Depois que saí da casa dos pais dela, a situação fraturou a família de Chloe. O pai dela me ligou no dia seguinte e ele parecia um homem destruído. Pediu desculpas pelo comportamento da filha e por como havia me tratado. Ele me disse que estava enojado e envergonhado. A mãe dela, por outro lado, redobrou o apoio a Chloe. Ela tem me deixado mensagens de voz dizendo que estou destruindo a filha dela e que vou me arrepender das minhas ações. Chloe está atualmente morando com ela. Quanto a Mark, ele tem estado completamente em silêncio. Não atendeu minhas ligações ou mensagens. Ele essencialmente desapareceu e a ex-namorada dele, Sarah, no entanto, tem mantido contato. Após minha postagem original, decidi encontrá-la pessoalmente. Nos encontramos e foi uma das experiências mais estranhas da minha vida. Sarah havia vasculhado os extratos bancários e registros telefônicos de Mark com um pente fino. Ela tinha os dados de login dele. Ela tinha datas, horários e locais. O caso era mais extenso do que eu imaginava e não foi apenas um erro de uma vez ou uma série deles. Era um relacionamento contínuo. Eles tinham uma rotina, se encontravam para almoçar, usavam um hotel específico do outro lado da cidade. Ouvir os detalhes me deixou enjoado. Sarah está com raiva. Ela não está apenas de coração partido, ela está furiosa. Ela desperdiçou 10 anos de sua vida com um homem que estava construindo uma vida separada pelas costas dela. Enquanto conversávamos, ela olhou para mim e disse que queria ter certeza de que eles não sairiam impunes. Ela disse que eles não deveriam ter permissão para simplesmente destruir nossas vidas e construir uma feliz juntos sobre as ruínas. Me vi concordando com ela completamente. Foi naquele momento que decidimos trabalhar juntos. Não se trata de vingança no sentido dramático de filme, trata-se de garantir que haja consequências para suas ações. O primeiro passo foi contratar um advogado. Encontrei o advogado de divórcio mais implacável que pude achar. Encontrei-me com ele na semana passada, com Sarah presente. Ela forneceu todas as evidências que havia coletado e meu advogado foi muito claro. O estado em que vivemos é um estado de divórcio sem culpa, então a infidelidade não afeta legalmente a divisão de bens de forma significativa. No entanto, a paternidade da criança é uma questão enorme. Ele entrou com os papéis do divórcio em meu nome e ele também entrou com uma moção para exigir um teste de paternidade pré-natal. Chloe foi notificada dos papéis do divórcio na casa da mãe dela. Segundo o oficial de justiça, a mãe dela abriu a porta, pegou os papéis e bateu a porta na cara dele. Algumas horas depois, meu telefone tocou e era Chloe. Ela estava gritando tão alto que tive que afastar o telefone do ouvido. Ela estava histérica e acusou-me de tentar tirar o bebê dela. Ela berrou que o estresse a faria perder o bebê e que a culpa seria minha. Ela disse que eu era um monstro e que desejava nunca ter me conhecido. Eu apenas ouvi quando ela parou para respirar. Disse a ela que deveria pedir ao advogado dela para contatar o meu. Então desliguei. No dia seguinte, Mark e Chloe apareceram na minha casa juntos. Eu os vi chegando pela janela da sala e abri a porta antes mesmo que pudessem bater. Eles estavam na minha varanda, Mark parecendo nervoso e desafiadora. Mark começou a falar, dizendo que precisávamos conversar, que tudo isso tinha ido longe demais. Eu o interrompi e disse a ele que não era bem-vindo em minha casa e que precisava ir embora. Chloe passou por ele empurrando e ficou na minha cara. Ela gritou que esta também era a casa dela e que eu não podia simplesmente expulsá-la e depois tentar tirar o filho dela. Ela me cutucou no peito, gritando que eu estava sendo controlado por Sarah. Ela chamou Sarah de bruxa vingativa que estava envenenando minha mente. Mark tentou puxar Chloe para trás, dizendo para ela se acalmar. Ela se virou para ele, gritando para ele não dizer o que ela devia fazer e que ele precisava ser homem e me enfrentar. Os dois começaram a discutir ali mesmo na minha varanda da frente. Foi um espetáculo patético. Ele dizia que ela estava piorando as coisas, e ela chorava dizendo que ele não a estava apoiando. Eu já tinha aguentado o suficiente e gritei por cima dos dois. Disse a eles que tinham 5 segundos para sair da minha propriedade antes que eu chamasse a polícia por invasão. Isso finalmente os calou e Chloe me lançou um olhar de puro ódio. Mark apenas parecia derrotado. Ele a pegou pelo braço e a levou de volta para o carro. Enquanto se afastavam,
Vi os dois discutindo no carro. Troquei todas as fechaduras da casa e também congelei nossa conta poupança conjunta, deixando aberta apenas a conta corrente conjunta com dinheiro suficiente para as contas imediatas. Meu advogado me aconselhou a fazer isso para proteger os bens conjugais de serem esgotados. Comecei o processo de avaliação da casa para que eu possa comprar a parte dela. Sarah e eu temos passado muito tempo juntos, principalmente com nossos respectivos advogados e revisando documentos financeiros. Ela está processando Mark pelo dinheiro que investiu na casa que compartilhavam, que estava no nome dele. Sei que isso vai ficar muito pior antes de melhorar. Atualização 2. Esta provavelmente será minha atualização mais longa até agora, já que os eventos se aceleraram drasticamente no último mês. A moção para um teste de paternidade pré-natal foi concedida pelo tribunal. Chloe lutou contra isso. Claro, o advogado dela argumentou que era clinicamente desnecessário e estava sendo feito puramente para assediar uma mulher grávida. Meu advogado, por sua vez, apresentou as evidências que Sarah havia coletado, incluindo os recibos do hotel e registros de mensagens, argumentando que determinar a paternidade era essencial para o processo de divórcio, especialmente em relação a futuros acordos de pensão alimentícia e guarda dos filhos. O juiz concordou conosco. O dia em que Chloe teve que fazer a amniocentese foi tenso. A mãe dela me ligou de manhã e deixou uma mensagem de voz. Ela estava soluçando, acusando-me de colocar a filha e o neto em risco pela minha necessidade egoísta de vingança. Ela me chamou de criatura sem coração. Apaguei a mensagem de voz sem ouvir tudo. Eu não me senti bem com o procedimento, mas senti que era necessário. A incerteza era um veneno e eu precisava tirá-la do meu sistema. Os resultados chegaram 2 semanas depois e meu advogado me ligou e pediu para eu ir ao escritório dele. Sarah foi comigo e sentamos na sala de conferências dele e ele deslizou um documento pela mesa. Eu nem precisei ler tudo. A frase principal saltou aos meus olhos. O suposto pai é excluído como pai biológico do feto. Eu deveria ter sentido alívio, mas apenas encarei o papel. Era a confirmação inegável da mentira que eu quase vivi. Sarah estendeu a mão sobre a mesa e colocou a mão no meu braço. Ela não disse nada. Não precisava. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Então meu advogado pigarreou e começou a falar sobre os próximos passos. Com a paternidade confirmada, poderíamos agora finalizar o divórcio em termos muito mais claros. Não haveria pensão alimentícia para mim, nem batalha pela guarda e eu estava livre. Mandamos avaliar a casa e, como eu esperava, o advogado de Chloe contestou a avaliação, alegando que estava muito baixa. Estamos agora no processo de obter uma segunda avaliação designada pelo tribunal. Enquanto isso, tenho separado sistematicamente nossas vidas. Vasculhei cada cômodo da casa e embalei todos os pertences pessoais de Chloe em caixas. Empilhei-as organizadamente na garagem e liguei para ela e deixei uma mensagem dizendo que ela poderia marcar um horário para buscá-los. Ela veio com Mark alguns dias depois. Não foi um evento civilizado. Eu havia pedido a 2 dos meus amigos para estarem na casa comigo, caso as coisas saíssem do controle. Chloe entrou na casa e olhou em volta. Ela viu que eu já tinha tirado todas as nossas fotos e as paredes estavam vazias. Começou a chorar, não alto, mas baixinho. Ela sussurrou que não conseguia acreditar que eu a havia apagado. Mark tentou bancar o pacificador novamente. Ele veio até mim e disse que eles estavam com dificuldades. Disse que com a batalha legal dele com Sarah e agora com o bebê chegando, eles estavam em uma situação financeira ruim. Ele perguntou se eu poderia encontrar em meu coração a generosidade de ser mais generoso com o acordo de divórcio. Ele teve a audácia de ficar na casa que eu comprei, ao lado da mulher com quem teve um caso, e me pedir dinheiro. Algo dentro de mim instalou. Eu disse a ele que cada dólar que eu desse a Chloe além do exigido por lei era $1 que eu estava tirando do meu próprio futuro, um futuro que eles tentaram destruir. Eu disse que eles tinham feito suas escolhas e agora tinham que viver com elas. Chloe me ouviu e suas lágrimas silenciosas se transformaram em raiva. Ela começou a gritar que eu era obcecado por dinheiro e que nunca me importei com ela. Ela apontou para mim e gritou que eu era um homem frio e vazio, e que era por isso que ela havia recorrido a Mark em primeiro lugar. Ela disse que Mark tinha um coração, que ele tinha paixão, enquanto eu só tinha um talão de cheques. A discussão escalou para uma briga de gritos total na minha sala de estar. Meus amigos tiveram que intervir entre nós. Mark estava gritando para eu parar de perturbar Chloe, dizendo que ela estava grávida. Gritei de volta que ele deveria ter pensado nisso antes de dormir com minha esposa. Chloe estava soluçando histericamente, me xingando de todos os nomes que conseguia pensar. No meio de tudo isso, ela tropeçou e agarrou o estômago, gritando que estava com cólicas. Mark entrou em pânico e ele começou a gritar comigo que eu tinha feito isso, que se algo acontecesse com o bebê, a culpa era minha. Ele ajudou uma Chloe chorosa a sair de casa e entrar no carro deles, lançando-me um olhar de puro veneno antes de sair. Eles não levaram nenhuma das coisas dela e as caixas ainda estão na minha garagem. As consequências se estenderam ao nosso círculo social. Sarah e eu tomamos a decisão consciente de não esconder o que aconteceu. Quando nossos amigos em comum perguntavam, contávamos a verdade, apoiada pelos resultados do teste de paternidade. O grupo de amigos foi estilhaçado e alguns ficaram do lado de Chloe e Mark, comprando a narrativa de que sou um monstro vingativo e que Sarah é uma mulher desprezada em busca de vingança. Outros estão enojados com eles e os cortaram completamente. Todo encontro social se tornou um campo minado e perdemos amigos por causa disso. Mas a maior escalada aconteceu no trabalho. Mark e eu trabalhamos para a mesma empresa, embora em departamentos diferentes. Sarah, enquanto examinava as despesas de Mark para seu próprio processo, percebeu
que ele havia lançado como despesa vários jantares caros com clientes em datas que coincidiam com as estadias no hotel. Os restaurantes não ficavam nem perto dos escritórios dos clientes. Ela também encontrou registros dele usando o carro da empresa para viagens que claramente não eram relacionadas ao trabalho, com base na quilometragem e locais. Sarah e eu debatemos o que fazer com essa informação por um longo tempo, mas então pensamos em Mark me pedindo dinheiro, em Chloe me culpando por tudo. Decidimos agir. Submeti anonimamente as evidências ao departamento de RH da empresa através do portal de denúncias. Não mencionei o caso, apenas apresentei como um caso de potencial fraude de despesas e ativos. Uma investigação interna foi iniciada na semana passada. Sei disso porque Mark foi suspenso enquanto se aguarda o resultado. Ontem, ouvi no escritório que ele foi demitido e eles rescindiram o contrato de trabalho dele por má conduta grave e uso indevido de propriedade da empresa. No momento em que ouvi a notícia, senti uma onda de algo que só posso descrever como satisfação sombria. Ele havia perdido o emprego. Sua carreira na empresa onde ambos começamos como engenheiros juniores havia acabado. Liguei para Sarah e contei a ela. Ela ficou em silêncio por um momento e então disse: "Bom, as consequências foram imediatas e naquela noite, os pneus do meu carro foram rasgados enquanto estava estacionado na minha entrada. Não há provas, mas sei quem fez isso, mas registrei um boletim de ocorrência e instalei câmeras de segurança ao redor da casa. Esta é minha vida agora." Sarah e eu nos aproximamos muito com tudo isso. Nosso relacionamento começou como uma aliança, mas está se tornando algo mais. Entendemos a raiva e a dor um do outro. Somos as duas únicas pessoas que conhecem a história completa. Estamos nisso juntos até o fim. Não estou mais perguntando se sou babaca. Sinceramente, não me importo mais. Estou apenas levando isso até o fim. Atualização final. Esta é a última vez que postarei sobre esta situação. Não há muito mais a dizer e, francamente, estou cansado de viver isso. Os últimos meses foram uma conclusão lenta e penosa para um capítulo miserável da minha vida. O divórcio foi finalizado no mês passado. Depois que Mark foi demitido, a capacidade deles de lutar comigo em questões financeiras evaporou. O advogado de Chloe tornou-se muito mais maleável e eles aceitaram a segunda avaliação da casa. Tive que fazer uma nova hipoteca, mas consegui comprar a parte dela. A casa agora é oficialmente apenas minha. O nome dela foi retirado da escritura e as caixas dela da garagem foram recolhidas pelo pai dela enquanto eu estava no trabalho. Ele me deixou um bilhete curto, simplesmente dizendo que sentia muito por tudo. Não tive notícias da mãe dela desde aquela última mensagem de voz. A vida profissional de Mark está em ruínas. Ser demitido por má conduta grave de uma empresa em nossa indústria efetivamente o colocou na lista negra. O processo de Sarah contra ele também foi concluído. Ela conseguiu provar que havia contribuído com uma quantia significativa de dinheiro para a casa e os bens que compartilhavam. O tribunal ordenou que ele a pagasse de volta. Entre isso e o desemprego, ele está financeiramente destruído. Chloe deu à luz um menino há 2 semanas. Só sei disso porque um ex-amigo em comum me enviou uma mensagem de texto com uma foto. Apaguei imediatamente. A existência do bebê é um fato, mas não tem nada a ver comigo. Segundo o mesmo amigo, Chloe e Mark estão morando em um apartamento pequeno e barato. Mark está fazendo trabalho braçal por dinheiro para pagar as contas e Chloe está de licença maternidade do emprego de meio período, mas não há garantia de que o emprego estará lá quando ela estiver pronta para voltar. A vida deles é uma bagunça. Eles conseguiram o que queriam, um ao outro e um bebê, mas perderam todo o resto. Sarah e eu estamos juntos agora. Moramos juntos na minha casa e eu me apaixonei por Sarah. Próxima história. Minha melhor amiga acha que eu arruinei um relacionamento e agora ela não fala comigo. Depois do ensino médio, mudei de estado para fazer faculdade. Sempre mantive contato com minha melhor amiga, Ana, e nos mantínhamos informadas sobre os caras com quem estávamos saindo e tudo mais. Depois da faculdade, cerca de 6 meses atrás, voltei para meu estado natal, mas para uma cidade a 1 hora de distância da minha cidade natal. Há cerca de um mês, decidi, já que finalmente estava estabelecida, voltar ao jogo da paquera. Então entrei no Tinder. Imediatamente conheci um cara muito legal chamado John. Acontece que John estava na minha região do estado a trabalho, mas na verdade ele mora na minha cidade natal. Comecei a perceber que ele parecia familiar e perguntei se estudamos juntos no primário ou se ele frequentou minha igreja quando criança. Ele disse que havia se mudado para o estado há apenas alguns anos e eu atribuí isso ao fato de ele ter um daqueles rostos. Começamos a conversar e nos demos bem rapidamente. Eu disse a ele que não era muito fã de redes sociais e ele disse que também não era. Então trocamos números e começamos a nos comunicar por mensagens de texto. Mesmo morando a 1 hora de distância, ele viaja muito para minha cidade a trabalho e como nenhum de nós procurava nada sério, achamos que era uma configuração bem legal. Depois de um tempo, nossas conversas ficaram um pouco mais íntimas, com ele enviando algumas fotos sensuais e fazendo comentários sobre ficarmos juntos quando ele voltasse. Marcamos um almoço para nos encontrarmos quando ele retornasse. Durante esse tempo, contei tudo sobre ele para a Ana e quando finalmente disse a ela que íamos nos encontrar, ela pediu uma foto. Enviei uma para ela, não uma das sensuais, obviamente, e fiquei surpresa ao descobrir que ela o havia namorado por um curto período, algumas semanas, alguns anos atrás. Perguntei se ela se importava de eu sair com ele e ela disse que não ligava, mas que tinha certeza que ele tinha namorada. Ela me enviou o nome completo dele para que eu pudesse encontrá-lo no Facebook e com certeza, ele estava em um relacionamento. Eu fiquei muito irritada. Imediatamente mandei uma mensagem para ele confrontando-o.
Ele pediu desculpas profusamente e disse que foi um erro falar comigo no Tinder. Eu disse a ele que deveria estar se desculpando com a namorada dele, o que ele me implorou para não contar. Mandei ele se ferrar e bloqueei o número dele. Depois disso, tirei print de todas as mensagens que trocamos, incluindo ele admitindo a culpa, e enviei uma mensagem para a namorada dele no Facebook. Eu disse a ela que me sentia péssima por ter tido sequer um pequeno papel na potencial infidelidade dele e que achava que ela deveria saber. Não recebi nenhuma mensagem de volta e acho que não vou receber, mas senti que o que fiz foi a coisa certa a fazer. Avançando para alguns dias atrás, quando voltei para casa e saí para almoçar com Ana. Ela me perguntou o que acabou acontecendo com John e eu contei a ela. Ela instantaneamente ficou furiosa e começou a dizer coisas como você não tinha nada que se meter no relacionamento de outra pessoa e como você pôde destruir um relacionamento do qual não fazia parte. Fiquei muito na defensiva e disse a ela que ele me tornou parte do relacionamento deles quando tentou trair a namorada comigo. Ela me disse que eu era nojenta e uma pessoa horrível pelo que fiz e que não tinha nada que mandar mensagem para a namorada do John, então pagou a conta e foi embora. Ela não fala comigo desde então. Sinto que fiz a coisa certa, mas a maneira como Ana reagiu e como ela se recusa a falar comigo está me fazendo questionar tudo. Eu estava certa em me envolver e mandar mensagem para a namorada dele? Como posso fazer Ana voltar a falar comigo? Comentários relevantes. Comentarista 1. É possível que ela conheça a namorada e esteja com medo de ser envolvida nisso? Talvez ele estivesse no mesmo relacionamento quando ele e Ana namoraram, e ela tem medo de ser descoberta, ou talvez ela soubesse da infidelidade dele e não disse nada, e acha que a namorada vai ficar puta quando descobrir. Eu não sei, mas está bem claro que tem alguma história por trás aqui, e aposto que é o relacionamento não romântico entre Ana e a namorada. Autora do post. Essa é uma boa observação. Nunca pensei que ela pudesse ter um relacionamento com a namorada. Lembro-me vagamente dela falando sobre John e vendo fotos dele, por isso ele parecia tão familiar, mas não me lembro de ter ouvido mais sobre ele. Sei que ela é veementemente contra a traição, então seria realmente surpreendente se ela estivesse ficando com ele enquanto ele estava com a namorada. Comentarista 2. Você fez a coisa certa. Ana já se envolveu com um cara que estava em um relacionamento antes? Será que ela não tem o mesmo conjunto de valores morais que você? Autora do post não. Ela odeia traidores, por isso fiquei tão surpresa com a resposta dela, mas ela apenas continuava dizendo que não era da minha conta se ele decidisse trair. Comentarista 3. Como você disse, ele tornou isso da sua conta. Ainda acredito que você fez a coisa certa. Nenhuma ideia de como fazer Ana ver o seu ponto de vista, no entanto, a reação dela é realmente estranha. Talvez pergunte a ela se estivesse no lugar da namorada, ela não gostaria de saber que o cara dela a está traindo? Autora do post. Eu tentei perguntar isso a ela e ela apenas continuou dizendo que seria problema deles e que não é da conta de mais ninguém se meter no relacionamento deles. Estou tão perplexa com isso porque sei que ela odeia traidores. Comentarista 4. Então, se Ana algum dia tivesse um namorado que você descobrisse que a estava traindo, ela não gostaria que você contasse a ela? Autora do post. Essa vai ser minha pergunta para ela, ou pior ainda, se Ana soubesse que meu namorado estava me traindo, ela não me contaria? Atualização. Eu não achei que precisaria atualizar, especialmente depois de não ter notícias da namorada do John nos primeiros dias, mas aqui estou. Primeiramente, obrigada pelos comentários e mensagens privadas. Eu sei que fiz a coisa certa e fiquei confusa com a reação da Ana, mas o apoio que recebi ajudou muito. Obrigada. Bom, Ana ainda não estava falando comigo quando minha viagem para casa terminou, então eu simplesmente dirigi de volta para minha cidade e segui com minha vida. Ela acabou me ligando no meio da semana passada e disse que queria conversar sobre o que aconteceu. Ela ainda acreditava que o que eu fiz foi uma merda e não aprovava. Perguntei a ela se ela me contaria caso descobrisse que um futuro namorado meu estivesse me traindo, e ela disse claro, mas isso é porque eu te conheço. Eu disse a ela que não via o status de amizade, estranha como uma desculpa para deixar um cara ser um merda com a namorada. Depois de um tempo de vai e vem com os mesmos argumentos, eu disse a ela que podemos concordar em discordar e deixar por isso mesmo. Ela disse ok e desligamos. Depois que desligamos, decidi checar meu Facebook e eis que havia uma mensagem da namorada do John na minha caixa de entrada de 2 dias antes. Eu estava meio nervosa para ler, mas apenas dizia, você está na cidade agora? Respondi que não e 1 hora depois, recebi outra mensagem perguntando se eu poderia ligar para ela e o número dela. Eu estava super nervosa porque não tinha ideia no que estava me metendo, mas imaginei que se ficasse muito ruim, eu poderia desligar e bloquear o número dela. Liguei para ela e foi um cumprimento muito estranho, e então ela me pediu para contar tudo o que aconteceu. Eu atendi e contei a ela exatamente o que aconteceu. Eu percebi que ela estava chorando do outro lado, o que partiu meu coração, e comecei a me desculpar, mas ela me disse para não fazer isso. Ela estava grata por eu ter contado. Aparentemente, John e ela estão juntos há quase 4 anos e ele a traiu muito durante o primeiro ano de namoro, até ela descobrir. Ele prometeu que nunca mais faria isso e ela o aceitou de volta. Ela disse que sempre ficou muito paranoica de que ele a trairia de novo, mas ele nunca deu sinais ou fez nada fora do comum. Pedi desculpas por ter colocado os holofotes em como ele era um babaca. Nós meio que começamos a conversar por um tempo depois disso e depois de um tempo, ela passou da fase de depressão para a de raiva, e eu a deixei desabafar. No final de tudo, ela disse que finalmente ia deixá-lo, com o que concordei, e então disse que se eu
voltasse à cidade, ela gostaria de me pagar um café. O que achei um gesto simpático e talvez eu aceite a oferta dela. Depois do telefonema, fiquei muito aliviada e feliz com o rumo das coisas. Fui mandar uma mensagem para a Ana para contar, mas então lembrei que a namorada do John disse que eles namoravam há 4 anos. Então mandei uma mensagem para a Ana e perguntei quando ela namorou John. Foi há 2 anos. Ela devia saber que ele estava namorando outra garota e é por isso que ela ficou tão brava. Então, muitos de vocês acertaram que ela foi amante dele por um tempo. Não vou contar para a ex-namorada do John, já que ela terminou com ele, espero, e não precisa de mais sofrimento. Mas com certeza vou cortar Ana da minha vida e quando ela perguntar por que, vou apenas dizer a ela que sei sobre ela e John. No fim das contas, tudo acabou bem para quase todos os envolvidos, exceto para o John. O que é bom, porque foda-se esse cara. Perdi uma melhor amiga, mas ganhei uma possível nova amiga na ex do John. Comentários relevantes. Comentarista 1. Bem, antes de cortar sua amiga completamente, você pode responder a mensagem dela com: acabei de falar com a namorada do John. Você sabia que ele estava em um relacionamento enquanto vocês estavam juntos? A forma como Ana responder a isso seria incrivelmente reveladora. No entanto, se você puder, seria melhor perguntar isso pessoalmente para ver a reação física dela, não dar tempo para ela inventar desculpas. E talvez, para garantir, diga a sua amiga o quão grata a namorada ficou e que vocês duas vão tomar um café na próxima vez que você estiver na cidade. Foi muito legal o que você fez, espero que Ana consiga ver isso eventualmente, se não. Bem, então sim, corteada sua vida. Eu disse isso em outro comentário, mas não estou tão brava com a posição dela sobre o assunto quanto estou com a maneira como ela me tratou. Ela disse e me chamou de coisas horríveis e depois ignorou minhas tentativas de falar com ela sobre isso durante a maior parte da semana. Nenhuma desculpa pelos nomes que ela me chamou ou pelas coisas que disse quando finalmente falou comigo. Ela apenas começou a discussão toda de novo. Eu fiz e disse algumas coisas bem merdas para ela no passado, mas sempre pedi desculpas por passar dos limites ou descontar minha raiva nela. Mas não houve desculpas e eu simplesmente senti que o que ela fez não é o que melhores amigas deveriam fazer. Então, por enquanto, estou mantendo distância dela.